Mas quando eu cheguei em Portugal, que eu comecei a trabalhar, eu percebi que as coisas não eram bem assim. Na época que eu cheguei aqui foi em 2018. Oi, gente, eu sou Amanda Anjos. Eu vivo em Portugal desde 2018 e o intuito desse vídeo é falar a verdade pra vocês, o que é que eu acho. Se ainda vale a pena emigrar para Portugal, ainda mais devido a tanta coisa que a gente vem agora, né, ouvindo falar sobre imigração. A intenção desse vídeo não é iludir ninguém, dizer que isso aqui é um conto de fadas ou dizer que é ruim e não venha. A intenção é falar a minha perspectiva, a minha realidade e passar isso para vocês, para que vocês possam tomar a decisão que seja melhor para a família de vocês, tá? O que é que me motivou a vir para Portugal? O que é que eu vim, né? Eu vim atrás de paz, de tranquilidade, de poder trabalhar juntamente com meu marido, mas pagar as minhas contas e ainda sobrar um dinheirinho ali, sabe? Poder ter acesso a algumas coisas, ao meu filho, na época eu só tinha um filho, então fazer com que ele pudesse ter acesso a alguns luxos, né? Que no Brasil é tido como luxos, para quem é de classe pobre como eu, porque eu não sou de classe média, eu sou pobre mesmo. Então foi uma das coisas que me motivou a vir para Portugal, né? Que meu filho pudesse estudar numa escola pública de qualidade, que meu filho pudesse aprender um idioma sem eu ter que deixar lá um rim dentro do curso, né? Que meu filho pudesse fazer uma aula de natação sem que eu pudesse também deixar o outro rim, né? Porque na época eu me lembro que eu fui procurar pro meu filho e uma vez na semana, não, 2 vezes na semana, estavam me cobrando R$600 lá na região onde eu morava. Tudo bem que eu morava numa região turística e tal, mas mesmo assim, gente, R$600 é um bocadinho demais, né? Mas pronto, então foi essa a motivação que me fez vir, que me fez sair do Brasil. Porque sinceramente, eu nunca fui uma pessoa que sonhou sair do Brasil. Eu nunca tive esse sonho, gente. Eu sou péssima. Eu vejo as pessoas falando, ai, lá na França tem a Torre Eiffel, eu tenho um sonho. Ai, porque em Amsterdã, gente, eu me sinto assim, uma perdida, porque eu não me ligo muito nessas coisas. Eu só queria paz, sossego e tranquilidade pra minha família, sabe? Eu não tava em busca de luxo, eu tava em busca de sossego. Porque no Brasil, apesar de a gente trabalhar, meu marido principalmente, tinha um bom trabalho, uma condição boa, apesar que isso depois não foi bem assim, mudou, mas a gente trabalhava demais, a gente não tinha vida, sabe? Principalmente ele não tinha vida por conta disso. Então não era essa a intenção quando eu cheguei, quando era essa a intenção ao vir para Portugal, entende? Mas quando eu cheguei em Portugal, que eu comecei a trabalhar, eu percebi que as coisas não eram bem assim. Na época que eu cheguei aqui foi em 2018. O salário mínimo ainda era €600. Meu marido veio com um trabalho, tá? Para vocês ficarem cientes. Mas eu percebi que as coisas não eram bem assim. Quando você começa a viver como um português vive com o salário, você percebe que por mais que as coisas sejam baratas, telefone, sei lá, carro, que roupa, sabe? Você olha um tênis aí de marca, no Brasil é um rim, aqui não é. Eu me lembro que quando eu cheguei eu disse, gente, só vou usar Kerastase, MAC, aquela de maquiagem das mulheres aqui, me entende? E aí você começa a ganhar o salário português, você percebe que não é bem assim. Que por mais que seja barato, não é tão acessível assim para todo mundo, sabe? Que as coisas, o 30 euros aqui tem um peso maior do que R$30 aí no Brasil, botando moeda por moeda, tá, gente? Não faz conversão não, pelo amor de Deus. 30 aqui, 30 aí no salário, tem um peso muito maior, tá bom? Então eu percebi que não é bem assim, que as coisas não são como vários youtubers mostram, como eles dizem que é. E aí eu vim com meu filho, né, com meu marido, então você já começa a realidade daí. Porque eu e ele trabalhava, tinha que pagar um arrendamento, que na época era €300, mais a creche do meu filho, que na época eu pagava 290, até você ter o primeiro IRS, porque eu não consegui na pública, porque essa idade é muito difícil,
você só consegue vaga mesmo a partir dos 5, 6 anos, né, que é a época escolar. Mas antes disso, gente, nem os portugueses conseguem. Muito difícil mesmo. Então, ele foi para particular, ele foi para particular. Existe sim uma ajuda que o governo dá nas creches particulares que são coparticipadas com o governo, porém eu não tive direito, apesar de dizerem aí que os imigrantes têm direito a subsídio e tal, eu não tive direito a isso, porque eu não tinha o IRS ainda, que a declaração é como se fosse a declaração de imposto de renda no Brasil, e é que todo mundo faz. Então eu não tinha, então eu pagava valor total, e depois que eu tive, que foi no ano seguinte, eu tive um desconto, mas não foi esse desconto todo, foi um pequeno desconto, acho que de 100 euros. E, gente, 190 euros em 600 euros é pesado, é puxado, porque você tem que tirar o arrendamento, a água, a luz, né? Você tem que tirar a sua alimentação, sua diversão, também sua roupa que você veste, porque a roupa que você traz não me serve. Então, é puxado. Então, aí vem a realidade, que você não vai conseguir mandar dinheiro pro Brasil, que você não vai viver esbanjando, como muita gente fala, que você não vai com 10 euros pro mercado e vai trazer ao mercado, entendeu? Então a ideia aqui é mostrar pra vocês a realidade. E se você bem disser assim, mas tem umas blogueiras que eu sigo que diz que dá pra ganhar muito mais com salário mínimo na fábrica, mas não tira muito mais, gente. Ela ali vai tirar hoje, que o salário é 800 e tal, uns 1.000 euros, 1.000 e tal euros. Porém, te digo já, se você fizer muitas horas extras, se você fizer muito final de semana na creche, o governo te leva de outro jeito, que é no IRS, tá? Mas isso depois eu explico no outro papo. Então, fica todo mundo ali basicamente no mesmo teto, entendeu? Não tem muito pra onde ir. É por isso que eu comecei a perceber, quando você tira o olhar de turista, né? E você começa a olhar o olhar mesmo de morador, você vai começar a perceber que aqui muitos portugueses têm 2 empregos, trabalha à noite, trabalha de dia. E o marido também trabalha, entendeu? Para ter ali uns 3 salários mínimos. Eu não tô falando aqui, tem que explicar, né? Que na internet tudo tem que ser muito bem explicadinho. Eu não estou falando mal de Portugal, tá? É a cultura deles, é a realidade aqui. Mas existem os pontos positivos também, que eu vou chegar lá, tá? Mas o que eu quero falar aqui, botar o pé no chão, que vocês não vão vir pra ficar ricos, que vai construir casas no Brasil, como a gente vê pessoas que fazem isso, ou que na minha época, que eu via quando eu era menor, pessoas que faziam isso e que viviam, por exemplo, nos Estados Unidos. Entende? Estamos aqui compreendidos? É isso que eu estou dizendo, tá bem? Até porque se você me perguntar se eu voltaria pro Brasil, eu te diria que não, né? Mesmo não sendo essa vida fácil, mesmo tendo que trabalhar muito, mesmo não sabendo esse dinheiro todo, eu diria que não. Por quê? Porque eu tenho paz, eu tenho tranquilidade. Por mais que você esteja, como a gente diz no Brasil, lisa, né? Sem dinheiro, você tem parques aqui gratuitos se você tiver filho, para os seus filhos, para você andar de uma bicicleta. Tem bicicletas gratuitas também nos parques, na grande maioria existe, na parte turística. Você tem acesso, tem até parque aquático gratuito. Na casa que eu morava mesmo de frente, tinha um parque aquático gratuito que eu levava meus filhos sempre gratuito lá para as crianças, tá lá aberto para as crianças, sabe? Na época do verão. Então isso é tranquilidade, isso também é paz, isso também é qualidade de vida. Qualidade de vida não é só você chegar ali, comprar um iPhone top, não é só você poder ter dinheiro para comprar um carrão. Para mim não, no meu ver não. Para mim qualidade de vida também faz parte disso, essa qualidade mesmo da família, de você poder sentar, de você poder tomar um cafezinho. Você sentar hoje num restaurante em Portugal é barato, não é algo que vai te falir, sabe? É algo acessível, que você não vê muito isso em outros países da Europa, por exemplo, que é muito caro. Em Portugal não, Portugal é mais acessível. Então essas coisas vale a pena estar aqui, vale a pena você ter filho aqui, tá? Aqui eu consigo matricular meu filho num curso de inglês mais acessível. Meu filho tem 8 anos e praticamente 9 anos, praticamente já fala inglês,
sabe? Eu consigo botar minha natação acessível, pagando 8 euros, eu pagava 600, que pagava não, eu não paguei, 8 euros, entendeu? Então você consegue ter essas coisas. Na questão, mas isso é um papo para outro vídeo, tá, gente? Depois, se você quiser, eu explico. Porque o meu filho não estudou na escola. Quando ele foi pro primeiro ano, ele não foi pra escola pública. Ele foi pra escola privada. E eu diria pra você hoje, né? 2025, quase 2026. Se você busca tranquilidade, paz, trabalhar, não enriquecer, Portugal ainda é uma ótima escolha, até porque não tem tanta barreira da língua, né? Apesar de ser igual, não, apesar de parecido, é igual, tá? Como eles falam aqui, é o português brasileiro e o português de Portugal. Enfim, mas é uma facilidade. Então, Portugal é uma escolha. Agora, se você pensa em enriquecer, ganhar dinheiro, mandar dinheiro pro Brasil, esquece Portugal. Portugal não é um lugar pra você. Portugal não é um lugar pra você estar, tá? E nesse vídeo eu quero deixar também dicas. Como é que a gente fez. Por exemplo, uma dica que eu dou pra vocês é morar em regiões distantes dos grandes centros, como Lisboa e Porto. Esquecer, Braga também hoje, esquecer, porque já é como se fosse uma cidade grande hoje. Esquecer lugares assim e procurar interiores mesmo. Procurar lugares ali menos habitados, onde você vai ter ali fábricas, lugares que tenha fábricas para você trabalhar, tá? E geralmente nesse lugar tem que ter carro, tá? Tem que ter carro, porque não dá pra fazer praticamente nada a pé, nada. Mercado, tudo, e trabalhar é tudo de carro. Então, procure lugares, já venha sabendo que você vai ter que investir aí num carrinho, aí nem que seja um carrinho de 500, 600 euros, mas tem que investir num carro. Outra coisa que eu diria pra vocês, venham com planejamento, venha certinho, não venha, até porque agora nem pode, né? Agora nem dá. Mas não é só planejamento de você ter o cartão de residência. Venha com planejamento de uma profissão, para que você consiga ganhar um pouco a mais. Estude bem a região que você está pretendendo morar. Não pense que com salário mínimo você vai conseguir viver, até porque se vem você e seu esposo, ele vai ter que botar mais dinheiro dentro de casa, porque provavelmente você não vai conseguir, não tem tanta facilidade para emprego para nós mulheres que temos crianças, porque o horário da escola não bate com os horários da fábrica, não bate com os horários de mercado, não bate, gente. Então tem que arrumar um jeito de ganhar um dinheiro trabalhando em casa, uma renda extra, porque não dá, entendeu? E só ele trabalhando, ganhando salário mínimo, impossível, nem vem. Sendo sincera, nem vem, porque vai ser todo pro arrendamento, entendeu? Não dá, escolha outro país, outro lugar. Portugal não vai ser esse lugar. Mas quando vier, se tiver a profissão, tiver tudo, e eu posso dar dicas aqui de profissões que são bacanas hoje, então eu vou finalizar o vídeo respondendo a pergunta lá de trás. Vale a pena emigrar para Portugal? Para mim vale, mas não pelos motivos que os blogueiros, os youtubers falam aí nos vídeos, né? Que você vai ter luxo, que você vai viajar a Europa toda, que você vai mandar dinheiro pro Brasil. Não, por esses motivos não, porque não é verdade. Pra mim vale a pena pela tranquilidade, pela paz, pelo sossego, pelos meus filhos hoje, que eu tenho 2, pelos meus filhos. Pra mim vale a pena, entendeu? Então, respondendo, sim, vale por esses motivos. Por luxo não, até porque eu não tenho luxo aqui em Portugal. Então a ideia desse vídeo é fazer vocês entenderem que se vocês querem vir, venha com o pé no chão, sabendo que Portugal é lindo, é um país lindo, mas que se não tiver um planejamento de tudo, e eu não tô falando de documentação, porque documentação isso é básico, tem que ter documentação, mas o planejamento de crescimento o conto de fada vai virar um pesadelo, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu tenho um prazer de responder, ou então me chama lá no meu Instagram, que eu também respondo muita gente por lá, que eu posso ajudar, eu ajudo, que eu posso fazer, eu faço, tá bem? É isso, um beijinho e tchau!